Ata número 13 da sessão regular da Igreja Batista do Muqui, em Rio Claro, que teve lugar em seu salão, em sua sala de culto, às 12 horas do dia 26 de julho de 1924, sendo moderador o irmão pastor Antônio Armindo, o qual deu começo aos trabalhos com hino e oração e a leitura da palavra de Deus. E, em continuação, foi dada a palavra ao secretário a fazer a leitura da ata anterior, o que foi aprovada, e em seguida o irmão moderador convidou o tesoureiro a fazer a leitura dos livros de contribuição, que foi o seguinte: débito do mês passado, R$121.800. Depois apresentaram-se por dimissória os seguintes irmãos: Ladislau de Andrada e Antônia Figueira de Andrada, os quais foram aceitos. Em continuação, foi proposto que a comissão, mais uma vez, vá ter com os irmãos Manuel Petim e esposa e Antônia de Souza, e depois foram postos à experiência da igreja para serem consagrados diáconos os seguintes irmãos: Sérgio José da Silva e Ramulfo Silva e Pedro José de Faria, e assim foi aprovado. E também foi proposto que escrevam uma carta à Igreja Batista de Boa Esperança, Estado do Rio, pedindo a carta dimissória da irmã Ambrosina da Silva, o que foi atendido. E não tendo mais nada a tratar, foi encerrada a sessão como de costume. O moderador, pastor Antônio Armindo Júnior, secretário Pedro José de Faria. Ata número 14 da sessão regular da Igreja Batista do Muqui, em Rio Claro, que teve lugar em sua sala de culto às 12 horas do dia 30 de agosto de 1924. O moderador, pastor Antônio Armindo Júnior, deu começo aos trabalhos da sessão com hino e oração e a leitura da palavra de Deus, em Hebreus capítulo 12. E em seguida foi dada a palavra ao secretário a fazer a leitura da ata anterior, a que foi aprovada, e depois ao tesoureiro a apresentar o seu relatório, o que foi aprovado com o seguinte receita: de R$235.500. Em seguida, o pastor apresentou a ideia que devia mandar imprimir umas circulares para ativar os membros da igreja na assistência do culto de negócios, o que foi aprovado. E depois falou-se sobre a escola anexa, o que ficou ao ver da comissão até sessão próxima. E também a igreja, o relatório da comissão quanto aos fumantes, membros da igreja, o que ficou para ser resolvido na sessão próxima. E não tendo mais nada a tratar, foi encerrada a sessão com hino e oração. Moderador, pastor Antônio Armindo Júnior, secretário Pedro José de Faria. Ata número 15 da sessão regular da Igreja Batista do Muqui, em Rio Claro, que teve lugar em sua sala de culto às 13 horas do dia 27 de setembro de 1924. Esta moderada pelo pastor Antônio Armindo, o qual deu começo à sessão com hino e oração e a leitura
leitura da palavra de Deus. E em seguida foi dada a palavra ao secretário a fazer a leitura da ata anterior, o que foi aprovado. E em seguida foi convidado quem quisesse dar a sua pública profissão de fé. Apresentou-se o irmão Pedro Lisboa, o que ficou para ser batizado na primeira oportunidade. E depois apresentaram-se para dimissória os seguintes irmãos Manuel Gomes Figueira e Luísa Gomes, e José da Silva Rezende e Eurides Gomes Rezende, Leomar Gomes e Edalina Gomes. E em seguida foi dada a palavra ao irmão tesoureiro a apresentar o seu relatório, que foi aprovado. E em continuação foi proposto que a comissão mais uma vez esteja com os fumantes até a sessão próxima, o que foi aprovado, e que dali em diante seja eliminado todos os fumantes. E também foi proposto que as revistas dominicais sejam todas pedidas à casa publicadora em nome da igreja, e a igreja passa as distribuições com as congregações. Faça as distribuições com as congregações. E assim foi aprovado. E depois foi proposto e apoiado que se compre um animal para as viagens pastorais ao irmão Pedro José de Faria por R$ 1.000.000 de réis, não sei o valor, mais um animal, né? E assim comprou e foi aprovado a pagar até final de dezembro de 1924. E depois foi discutido como ativar as visitas pastorais nas congregações. O que, do melhor modo, foi combinado e também foi nomeado, segundo o superintendente, o irmão Rafael Sardenberg, o que foi aprovado, e, do mesmo modo, exonerado o irmão Manuel Faria a seu pedido, devido mudar-se para longe. Da mesma sorte, o irmão Orotilde, a irmã Orotilde, pediu exoneração da zeladoria e nomeou-se o irmão Franco, que foi aprovado. E também foi missioneado para a igreja de Sabino, a seu pedido, o irmão Salvador de Melo, e foi aprovado. E não tendo mais nada a tratar, foi encerrada a sessão com hino e oração. Secretário Pedro José de Faria, moderador, pastor Antônio Armindo Júnior.